Olá, você, estudante do ensino médio e que vai fazer a prova do Enem. Pegou o vídeo anterior, o vídeo 1, falando sobre o teatro grego? Agora nós vamos falar sobre teatro medieval e sobre o Renascimento. Fique ligado. No vídeo anterior eu não falei, mas eu vou dizer nesse. Hoje é dia 5 de agosto de 2020. Preste bastante atenção, porque muita coisa está acontecendo hoje e que pode cair na prova do Enem. Por exemplo, o que é teatro na live? Ainda não sabemos direito como falar sobre isso, mas pode cair uma questão sobre teatro feito na internet. E é bom também falar sobre a data, porque, sei lá, você pode estar em 2030 assistindo a esse vídeo. Muita coisa de hoje até aí pode mudar. Então, fique ligado. Lembrando que esses vídeos que estamos preparando para você fazem parte do projeto Cultura e Programação no Complexo Cultural Samambaia, uma realização da Associação Imaginário Cultural e Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal. Vamos lá, vídeo 2. Vamos então à primeira pergunta? Olha, por incrível que pareça, é por conta da religião. No vídeo passado, no primeiro vídeo, falei sobre o teatro grego. Ou seja, eu não citei o Império Romano. Com a tomada do Império Romano, surge então o quê? O teatro romano. Invadindo a Grécia, os romanos tomaram conhecimento do que se estava fazendo lá. E o teatro foi um encantamento. Os romanos pegaram a ideia e começaram a construir os seus teatros. Da mesma forma, máscaras, figurinos, prédios teatrais, arquitetura teatral, Coliseu. Você já ouviu falar no Coliseu? Fica no coração de Roma. Então os romanos também faziam seus teatros. E então, da mesma forma que os gregos, tínhamos as tragédias e as comédias. Só que, com o passar do tempo, vem o cristianismo. Jesus nasce, muitas pessoas aderem à nova religião e até o cristianismo se tornar uma religião, isso leva alguns séculos. Na verdade, 3, quando Constantino, lá em Constantinopla, antes de uma guerra, ele viu a imagem de uma cruz e sentiu que através dessa imagem ele ganharia uma guerra. E realmente ganhou. Daí surgiu a religião cristã. Ele liberou a religião cristã como forma de crença, porque até então os romanos acreditavam em seus mitos, em seus deuses. E a partir de então, acredita-se em um Deus apenas. Surge então a Igreja. No século V, a Igreja proíbe os teatros, porque eram violentos. Vocês não imaginam o que acontecia no Coliseu, por exemplo. Eles eram bárbaros, matavam pessoas diante de uma plateia lotada. E aquilo para eles era uma manifestação teatral, porque tinha texto, tinha cenário, figurinos, animais, danças, música. Aquilo divertia o povo e a igreja achava muito violento. Então proibiu por completo a manifestação teatral. Passou então a ter a manifestação teatral dentro de igrejas. E quem fazia isso eram os monges, os padres,
só quem vivia dentro da igreja. Então, por isso, não temos registros dessa época. Do século V ao século XII, praticamente não temos nada, a não ser essas manifestações que a gente tem conhecimento do que acontecia dentro das igrejas. E eram o quê? Os autos. Será que a gente hoje, século XXI, a gente carrega alguma coisa dessa época? Claro, claro que sim. A paixão de Cristo, ó, vem lá da época, vem da era medieval. A partir do século XII, a igreja começa a trazer esses espetáculos para fora da igreja, começando a tomar conta das praças. Isso vai perdurar até o século XV, quando a população começa a agir diferente. Ou seja, a Idade Média ela fica praticamente apagada para a gente em termos de registro. Porque a igreja toma completamente as suas manifestações teatrais apenas para si. Quando começa a trazer para o povo, aí a história começa a tomar um pouquinho de rumo diferente. E com isso a gente vai adaptando. Na época se chamava de dramaturgia litúrgica. O que é dramaturgia litúrgica? Era a dramaturgia feita pela religião, pela igreja, tá? Mas será que era só isso? Não, porque nós tínhamos os bobos da corte, aqueles que eram funcionários da comédia para alegrar os reis dentro de seus castelos. Mas nós não temos registros disso, não temos textos escritos. Mas fica a dica, pesquise sobre teatro medieval, pesquise sobre os autos, sobre os mistérios, sobre as paixões que aconteciam nesta época, ok? Vamos à próxima pergunta. Muito! Por quê? Os textos que existiam na época eram feitos em papel único e eles estavam sob proteção da igreja ou de uma biblioteca que possivelmente ficava fechada, poucos tinham acesso. Então a imprensa trouxe a possibilidade dos textos serem copiados várias vezes e isso tomar conta de toda a Europa e ter acesso aos grandes clássicos gregos, por exemplo, né? Um texto de Ésquilo, por exemplo, foi copiado várias vezes, então as pessoas daquela época tinham acesso com mais facilidade aos textos. E hoje a gente é grato à imprensa porque a imprensa possibilitou que a gente tivesse acesso à informação. Isso lá no século XV, acontece o quê? Com essa facilidade à informação, aos livros, aos textos de teatro, começa o Renascimento. Aí pronto, a igreja começa a perder, não digo o seu valor, mas começa a perder o seu poder. Por quê? O homem passa a pensar em si. O homem é o centro do mundo. E não como na Idade Média, que Deus era o grande comandante desse planeta. Então, pensando no homem, começa a dividir uma série de possibilidades teatrais. Então, na Itália, surge a comédia dell'arte. Foi revolucionário. O que é a comédia dell'arte? A comédia dell'arte vem falar do humano, do sofrimento humano, do cotidiano humano, enquanto que na Idade Média se falava dos santos, né? Se falava de Deus, se falava de assuntos ligados à igreja.
e no Renascimento vem o homem como protagonista das histórias. Então, com histórias leves, a Itália vem com personagens como a Colombina, o Pierrot, o Brighella, os Enamorados. E como a Europa é um continente pequeno, as pessoas viajam, elas acabam tendo acesso a muita informação do que está acontecendo no país, no que está acontecendo em outro, e levam essas experiências para os seus locais de origem. Então, tendo acesso à comédia dell'arte na Itália, os franceses criaram o quê? La Comédie Française, que também tem a ver com o lado humano. E na Inglaterra, o que aconteceu? Com a rainha Elizabeth I, o teatro elisabetano. Aí pronto, surgem outros grandes nomes da dramaturgia que até hoje são interpretados. Na Itália, Comédia dell'arte, Carlo Goldoni. Na França, Comédie Française, Molière. E o teatro elisabetano na Inglaterra, Shakespeare. Olha que fantástico! Vamos lá. Procure seu professor de história para saber sobre esse período do Renascimento, ou seja, a Renascença. Procure seu professor ou professora de português ou literatura para falar sobre o que era escrito nesse período do Renascimento. E aproveite também para descobrir com a geografia sobre esses pontos onde aconteciam essas coisas. Porque não era só na Itália, ou na França, ou na Inglaterra, mas também acontecia na Espanha, com autos maravilhosos. Calderón de la Barca, um grande autor, ok? É um assunto extenso e provavelmente pode cair em algum momento no Enem. Pesquise bastante. Próxima pergunta. Olha, no Oriente a coisa era um pouco diferente. Por quê? Eles não tinham, não é que eles não tinham o acesso à informação do que acontecia na Europa. Por quê? O mercado já havia desde a Grécia Antiga, porque os mercadores viajavam para comprar mercadorias na Ásia. Então, eles chegavam na Ásia, conheciam o que estava acontecendo lá e levavam para o Ocidente. E da mesma forma, os orientais faziam as suas viagens para o Ocidente e conheciam o que estava acontecendo no Ocidente e levavam as informações para lá. Só que, já de longa data, os orientais já faziam teatros muito elaborados, não com os textos como a gente conhece hoje, mas o teatro, por exemplo, o teatro de sombras da Indonésia é um teatro milenar. Há séculos eles fazem esse tipo de teatro que é uma magia total. Os atores são bonecos que ficam atrás de um pano branco com uma luz que causa sombra no tecido. Na China tem a Ópera de Pequim, que também há muito tempo eles vêm aperfeiçoando. E é um espetáculo lindíssimo, com muita dança, muita música, acrobacias. Lembra que eu falei que teatro, artes cênicas envolve dança, música, teatro, ópera, circo? O Teatro de Pequim engloba isso tudo. No Japão, nós temos o Kabuki e o Teatro No, que às vezes uma apresentação pode durar horas, até 7 horas, uma duração de um Teatro No, que é um teatro de movimentos muito lentos. Um grupo de músicos tocando seus instrumentos
e um coro narrando a história. É um teatro diferente. Então, no Ocidente, é o teatro que a gente está mais acostumado a ver, mas no Oriente, o teatro, como o teatro de bonecos, o teatro de sombras, a ópera de Pequim, ou o teatro no ou o kabuki, já eram desenvolvidos há muito tempo e até hoje fazem sucesso em seus países. Sem mais perguntas sobre o teatro medieval, a Renascença e o teatro no Oriente, vamos falar mais um pouquinho de alguns termos que nós usamos no teatro? Por exemplo, apoio cultural. No primeiro vídeo eu falei do patrocinador, né? Na Grécia, o governo patrocinava os festivais de teatro. Mas apoio cultural, o que é isso? É uma ajuda de custo, como cessão de automóvel para transporte de cenário, ou equipe técnica, lanche, hospedagem, etc. Ou seja, o patrocínio é aquele que banca o espetáculo, cachês de artistas, o material que é comprado para o cenário e figurino. O apoio cultural é aquele apoio que não engloba tudo. Ele não banca um espetáculo. Ele ajuda a manter o espetáculo. Vamos lá. Bastidor ou coxia. São espaços de serviço e circulação não visíveis ao público. Ou seja, nós temos o palco, onde o ator trabalha, mas por trás dele tem muita gente trabalhando e você não vê. É muita gente envolvida num espetáculo teatral. É bom você saber disso, porque você pode assistir a uma peça e comentar só aquilo que você está vendo, mas não tem ideia de uma série de operários trabalhando para que aquele espetáculo seja possível, como contrarregras. O contrarregra é aquele que está dando apoio aos atores que estão em cena. Você não vê o contrarregra, ou às vezes você pode até ver alguém vestido de preto passando pelo palco, dando um ajuste em alguma coisa ou uma assistência a algum ator. Mas muitas vezes ele está posicionando um cenário enquanto o ator está trabalhando em cena. E o operador de som, o operador de luz, isso você não vê, mas ele está lá trabalhando para você. Ele está lá para que o espetáculo seja muito bem executado. Ele está numa cabine atrás, geralmente atrás da plateia. Você não o vê, mas ele está lá. O operador de som, o operador de luz. Então procure saber mais o que acontece nas coxias. Nas coxias, ou seja, nos bastidores, temos também os camarins. Os camarins são aqueles lugares onde os atores se preparam, onde ele coloca seu figurino, onde ele faz a sua maquiagem, a atriz se prepara, na coxia há a preparação de voz, há a preparação de corpo. Então é um lugar também tão mágico quanto o palco, que é aquele lugar que você vê e aprecia o espetáculo teatral. Ok? Espero vocês no próximo vídeo. A gente vai dar continuidade falando sobre o teatro moderno. Até então você ouviu falar sobre o teatro grego, a origem. Falei um pouquinho nesse vídeo sobre o que aconteceu em Roma, a tomada do Império Romano, depois vem a religião no período medieval e falamos um pouco do Renascimento. O próximo vou falar sobre o teatro moderno e estude mais, procure. Há muitos vídeos na internet, há muitas informações na internet para você pesquisar. Mas não se esqueça do seu professor de história, do seu professor de literatura, da geografia. Vamos nessa? Até a próxima!